repercutiu, né? Repercutiu em municípios da nossa região, inclusive como Bozano, Coronel Barros, Pejuçara, Juricaba, Joia, Augusto Pestana, Nova Ramada, Boa Vista do Cadeado, Panambi, Condor, São Luís Gonzaga, Entre Juiz, Palmeiras das Missões, Três Passos, para não falar entre outros tantos que temos aqui no noroeste do estado, né? Mas fica aquela história, se extinguir de uma parcela, por que não extinguir de todos? E usar a cédula de presença ou uma forma de remunerar pelos gastos que tiverem, que até quem sabe um pouquinho a mais, né? Mas que isso venha beneficiar aí toda a população brasileira. E finalmente conseguimos aí, não é, o Jonas, o contato com o senador Ciro Miranda, é um prazer. Rádio Progresso de Juí, bom dia. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio de Juí. É um prazer estar falando com os senhores da Rádio Progresso. Bom, senador Ciro Miranda, explique para a gente com que intuito, qual o seu objetivo ao apresentar esta proposta de emenda à Constituição, extinguindo o salário de vereadores de municípios menores, com menos de 50 mil habitantes. Pois não. O ano passado eu era relator do orçamento da educação, ciência e tecnologia, cultura e esporte. E houve uma marcha de prefeitos, mais ou menos na época de outubro, reivindicando uma série de coisas aqui em Brasília. E muitos vieram me procurar pedindo emenda para os seus municípios, principalmente na área da educação. E dois me chamaram em particular, me chamaram a atenção. Um deles tocou no assunto assim: veja, senador, meu município não tem nem 15 mil habitantes e eu tenho 7 vereadores que ganham por volta de R$3.000, R$3.050 cada um. E eu não tenho dinheiro para contratar um médico. E na mesma linha, um outro me disse assim: eu também preciso comprar um ônibus escolar para transportar os alunos para a área rural e também tem um custo com a Câmara muito elevado. Aquilo me chamou a atenção. Eu perguntei: como é que funciona a Câmara de vocês? Nosso município pequeno se reúne à noite, uma vez por semana, 2 no máximo, certo? E os nossos problemas são todos conhecidos, né? E o que tem de mais relevante é a aprovação da conta dos prefeitos, que o resto ou é título honorífico ou nome de rua. Aí eu comecei a pesquisar a situação dos vereadores do país. Na década de 60, nenhum vereador recebia. Eram chamados vereadores voluntários. Depois, no início de 70, fizeram uma lei que os vereadores das capitais teriam proventos. Depois, em seguida, uma outra lei para as cidades acima de 300 mil habitantes e depois para todos. Aí uma coisa me chamou a atenção na legislação. É o único cargo eletivo e de funcionário público que pode ter outra atividade desde que ele compatibilize os horários. Então, é o único cargo em toda a cadeia dos poderes que ele pode trabalhar no posto de gasolina, ser dono da farmácia, ser bancário, continuar desenvolvendo as suas atividades. Porque o conceito não era um conceito do trabalho de segunda a sexta, como deverá ser para todos os mortais. Então, em função disso, eu comecei a pesquisar e vi que era constitucional isso e que não existia isso. Foi uma forçação de barra lá no passado. Então, eu falei: bom, vamos construir uma escada aqui, mas nós temos que ter o primeiro degrau. Nós vamos revisar toda a cadeia de vereadores, assembleias, Câmara Federal e Senado, certo? Para ver os excessos, as obrigatoriedades. Eu não sou contra salário, eu sou contra salário daquele que recebe sem estar se doando ou trabalhando. Me parece que essa situação, que quem faz uma reunião ou 2 por semana, me lembra muito clube de diretorologista, associação de bairro, presidente da associação comercial. É uma doação do cidadão para o seu município. Então, dada a precariedade, e eles então vão para o palanque, dizem que estão trabalhando pela saúde do município, pela educação, que vão buscar, no fim estão retirando essa verba. Quer dizer, a contrapartida é muito pequena. Agora, se justificar trabalhar de segunda a sexta com exclusividade, aí eu acho justo. Senador, mas esse seu comentário aí, ele também não é válido para municípios, às vezes, com mais de 50 mil habitantes? Olha, deixa eu te dizer, você tem toda a razão. Só que isso, como eu te falei, é uma escada.
se eu quiser subir essa escada de uma vez, eles me puxam. Já está difícil esse primeiro passo, porque quando você contraria os interesses econômicos e também políticos, porque aí vem também os políticos, mas os vereadores nos ajudam na eleição. Acho que a nossa preocupação não é com o vereador, com o prefeito, é com o povo, em primeiro lugar, certo? Então, eu tenho que ir devagar, senão eu não vou encontrar eco. Eu quero lembrar, por exemplo, a ficha limpa, ela só foi aprovada porque teve um clamor popular, teve 1,5 milhão de assinaturas e a imprensa ficou no pé, senão também não teria saído. Agora, eu tenho que ir devagar nessa escala, porque já tem gente aqui no próprio Senado que diz assim, não, eu concordo, mas devia ser para os municípios de 30 mil habitantes para baixo. É lógico que vai ter alguns acertos. A outro já diz assim, olha, podia fazer uma emenda depois para a gente colocar um salário mínimo para ajuda de custo, se tiver com combustível, alguma coisa. Sabe, aí começam já os acertos. Se você começa lá de cima, aí você não consegue. Eu acho que se você dando esse primeiro passo, como eles fizeram lá atrás. Lá atrás ninguém recebia, aí eles colocaram, não, vamos pôr os capitais, que tem muito trabalho, etc e tal. Depois, cidades acima de 300 mil habitantes. Depois para todos. Então nós temos que fazer o processo inverso agora. Senador, o senhor está, digamos, isso aí com certeza gera uma pressão muito grande, porque afinal de contas, 89,41% dos municípios brasileiros, tem menos de 50 mil habitantes. Como é que está a pressão aí, senador? Muito grande, da área dos vereadores total, certo? Isso para mim, às vezes, até politicamente, pode ser um tiro no pé, mas eu não estou preocupado com isso. Eu não tenho a menor preocupação. Eu acho que isso é uma questão de justiça. E ainda mais, colocamos também que os municípios só poderão gastar até 3,5% da sua receita com as câmaras, porque independente do vereador, tem os assessores. Certo? Tem os assessores, tem a parte de vigilância da Câmara, etc. No fim, isso tem um custo para os municípios pequenos muito alto, entende? Para uma produtividade pequena. Eu não sou contra. Eu acho que tudo na vida tem que ter a contrapartida. Por que todo cidadão mortal tem que trabalhar de segunda a sexta, tem que ter produtividade, senão ele perde o emprego, e na área pública e política não tem que ser diferente. Uma outra coisa que me chama muita atenção e que eu também vou começar a trilhar esse caminho, não pode legislar em casa própria. Os vereadores fazem os seus salários, as assembleias fazem os seus salários, a Câmara, o Senado, isso é errado. Imagine você chegar na sua emissora, reunir com seus colegas e dizer assim, olha, a partir de amanhã nós vamos nos dar um aumento de 30%, vamos comunicar à diretoria. Ora, isso é muito simples, isso é peça de ficção. E eu quero te dizer que isso aconteceu esse ano em vários e vários municípios, inclusive no da minha cidade, um mês antes das eleições de vereador, propondo um aumento de 36%. E pela pressão popular, o prefeito da minha cidade, ele vetou. Mas se você deixar, as coisas vão acontecendo. Não pode. Eu acho que tem que dar o primeiro passo, alguém tem que ter coragem para fazer isso, porque politicamente é muito ruim. Agora, eu acho que tem muita gente com consciência e nós vamos conseguir. É lógico que esse projeto, ele é embrionário, muita coisa pode ser corrigida nele, eu não quero cometer nenhuma injustiça, longe de mim está isso, não sou contra a vereador, muito pelo contrário, mas eu acho que é um degrau na escala política que é de voluntarismo. Como falei, como associação de bairros, etc. Agora, se ele depois despontar, o próprio município ou região vai levá-lo a ser um deputado estadual para trabalhar pelos seus municípios em volta, e aí a coisa vai embora. Mas também precisamos disciplinar o que acontece nas assembleias, na Câmara e no Senado, certo? Às vezes não é só a questão do salário, porque essa turma tem obrigatoriedade e tem que ter exclusividade. Exclusividade por lei, se assina um compromisso, etc. Agora, o dia a dia de trabalho que precisa ser prestado conta. Eu acho que todo político deveria, a cada 6 meses, prestar conta daquilo que fez para a população. Então você vai ver, poxa, mas esse daqui não fez nada, entrou com um projeto, não fez isso. Se você pegar o que fazem, a atuação das câmaras pequenas, é um absurdo. E esses 90%, porque as câmaras hoje no Brasil custam cerca de 20 bilhões de reais. São mais de 5 mil municípios. Hoje nós temos 7.050, 7.080 vereadores, porque houve um aumento da população, então essa legislatura aumentou em 1.000 e poucos vereadores. Ora,
tem que justificar, não pode. O país não pode continuar, a população não aguenta. Para concluir, senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, está havendo uma afinidade entre o senhor, autor da PEC 35, e o relator da matéria, Aloysio Nunes Ferreira, aí de São Paulo? Está sim, nós temos discutido muito, nós estamos fazendo em conjunto, ele que tem me pontuado algumas coisas, os colegas que vêm pedindo que, em vez de ser 50 mil habitantes, que poderia ser cidades com 30 mil habitantes, alguma coisa sequenciando isso, você é o relator, mas todos acham que precisa ter uma disciplina, que essas coisas não dão para continuar como estão. Então, e agora o primeiro passo, ele vai agora no começo do ano, ele vai apresentar o relatório dele na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, depois ela vai a plenário e para a Câmara. Muito bem, senador, muito obrigado aí pela sua entrevista, tá? E um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos, e se tiverem sugestões eu estou às ordens. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok, então esse é o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, autor da PEC 35, como é chamada na Comissão de Constituição e Justiça, que tramita no Senado, e propõe que o salário de vereadores de municípios com menos de 50 mil habitantes seja extinto. E, logicamente, que essa matéria já está repercutindo, inclusive uma comissão formada por vereadores desses pequenos municípios já se manifestaram, inclusive, em Brasília, e nós estaremos ouvindo eles também no decorrer da nossa programação nos próximos dias. Vamos ao intervalo comercial e, em seguida, retornaremos com Eduardo Bernis, que está aqui da Emater, para comentar sobre vários assuntos relacionados a este órgão. Pode aumentar sua lista de desejos. O Natal da Gaston tem presentes e condições de pagamento que são tudo de bom. Você presenteia toda a família e parcela tudo em até 5 vezes sem juros ou em 6, 7 e 8 vezes com um acréscimo mínimo no cartão Gaston. Aproveite, compre presente para todo mundo e pague em até 8 vezes. Natal Gaston, moda com prazo é tudo de bom. O clima aconchegante em Bento Gonçalves.